Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberto e sejam bem-vindos ao canal Mestre da Felicidade. O canal que eu criei com a intenção de ajudar vocês a se tornarem cada vez mais mestres da felicidade da própria vida de vocês. Então, gente, vamos lá. Estou criando esse vídeo aqui hoje. A gente está em outubro de 2024 e eu estou criando esse vídeo de hoje, que é o vídeo com o tema Transição Planetária e Felicidade. Né? Eu resolvi criar esse vídeo hoje aqui, eu já tenho um vídeo falando sobre a transição planetária e a felicidade, né? E eu resolvi criar esse vídeo e muito possivelmente de tempos em tempos eu provavelmente vá criando vídeos sobre o tema com atualizações sobre o tema, né? A transição planetária e a felicidade, o quanto que isso influencia na felicidade, né? Então provavelmente vai ter uma playlist aqui de vídeos sobre o tema, e que com o passar dos próximos anos, dos meses e dos anos, eu vou gravando cada vez mais vídeos sobre isso. Que são vídeos para auxiliar as pessoas a se compreenderem cada vez mais dentro desse contexto todo da transição planetária. Tá? Então eu comecei com um vídeo só, mas eu estou achando que vai ser interessante criar realmente uma playlist com vários vídeos, né? Como se fosse um quadro, a transição planetária e a felicidade. Um quadro que de tempos em tempos eu vou fazendo vídeos para atualizar as coisas que estão acontecendo no que se refere à nossa felicidade e o que está acontecendo com a gente dentro disso tudo, né? Esse processo de transição planetária. Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo de hoje? E por que eu estou pensando agora em fazer esse quadro, que é um quadro que vai ter possivelmente muitos vídeos daqui para frente nos próximos muitos anos falando sobre isso? Porque eu criei esse canal, eu mesmo tive a ideia de criar esse canal pensando em dividir com vocês aquilo que eu tenho de qualidades desenvolvidas, aquilo que eu tenho de riquezas, de conhecimentos, de experiências e de sabedoria adquirida com o passar das experiências, dos acertos, dos erros, dos estudos, dos aprendizados, dos conhecimentos, de tudo. Então acho que todo mundo contribui com os outros com aquilo que tem de bom, aquilo que tem desenvolvido, aquilo que tem de qualidade, né? E eu, dentro das minhas qualidades, dentro das minhas compreensões sobre mim mesmo, sobre as minhas próprias qualidades, o que eu tenho de riqueza, o que eu acho que posso contribuir para as pessoas, eu resolvi criar esse canal para poder dividir com vocês sobre felicidade e para falar sobre felicidade e como além de felicidade, eu tenho dois assuntos que eu sou muito bom, assim, né? Muito bom no sentido assim, tenho bastante desenvolvido. Obviamente não sou o dono do saber dessas áreas, mas eu tenho bastante conhecimento, né? Então, se a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente já pode dividir com as pessoas. Se a gente tem mais ou menos, a gente já pode dividir com as pessoas. Se a gente tem bastante, já pode dividir, né, mais ainda com as pessoas. E eu considero que tenho três áreas da minha vida, assim, três áreas não, mas tem três assuntos que eu tenho conhecimentos bem aprofundados, assim, né? Longe de saber tudo, porque saber tudo é só quando acaba todo o processo de vida no universo, tudo se sabe tudo, né? Mas enquanto isso, dentro de um conhecimento comum, de um padrão comum, eu acho que eu sei bastante já, assim, sabe? Então tem três conhecimentos que eu tenho bastante conhecimento sobre felicidade, porque eu estudo, né, há quase 20 anos, ou mais de 20 anos de estudo sobre a felicidade, espiritualidade, que é quase uns 30 anos de estudo sobre espiritualidade, que eu estudo, tento entender tudo mais, e a espiritualidade está atrelada com a felicidade, então a minha base sobre estudo sobre felicidade, conscientemente há 20 anos eu estudo sobre a felicidade, mas há 30 anos já comecei a estudar sobre espiritualidade, a tentar entender, e isso me trouxe o ensinamento da felicidade. Então está tudo interligado, né? Então é felicidade, espiritualidade e outro assunto que está quase completando 20 anos que eu já estudo, que é sobre a transição planetária, que é outro assunto que eu também tenho bastante conhecimentos e que eu me aprofundo cada vez mais para entender cada vez mais isso, mas desde 2006 mais ou menos já estudo sobre o assunto, né? Eu tenho 43 anos, né? Então faz um bom tempo já que eu já estudo sobre isso. E eu acredito que eu tenho bastante conhecimento sobre isso, porque não que eu seja dono da verdade, que seja dono de todo conhecimento, que estou longe disso, mas eu tenho bastante conhecimento dentro dessa área, porque é uma coisa que eu gosto e que eu pesquiso e que eu tento entender há muito tempo, né? Então eu tenho um conhecimento de mediano para avançado. Eu já considero que já seja avançado já considero que seja avançado, né? No conhecimento da transição planetária, esse assunto todo, né? Que é um assunto que eu já venho estudando desde 2006 e que resolvi criar projetos para ajudar as pessoas nesta época da transição planetária.
justamente por acreditar nisso, é que eu vim criando meus projetos para ajudar as pessoas, e se meu conteúdo for bacana o suficiente, quero ajudar todo mundo do planeta aí com o que eu tiver de conteúdo para dividir com as pessoas, né? Então, minha ideia é dividir meus aprendizados com as pessoas para ajudar o máximo de pessoas possível, né? Mas então é isso, eu tenho três conhecimentos que eu tenho muita profundidade, que é sobre felicidade, sobre espiritualidade, sobre transição planetária. As três coisas, né? Mas o que eu comecei estudando foi espiritualidade, depois transição planetária e depois felicidade por último, né? Mas são os três áreas que eu sei bastante, assim, que eu tenho bastante conhecimento, sei bastante e tenho bastante conhecimento. Não sei tudo, mas sei bastante. Pelo menos na minha linha de pensamento, que eu acredito que sabe bastante, né? Então, gente, o que acontece? Então, vamos lá. Então, é por isso que eu fico analisando muitas coisas e esse vídeo de hoje é sobre a transição planetária e a felicidade, né? Então, esse vídeo de hoje é para falar sobre isso, a transição planetária e a felicidade. O quanto que a transição planetária está influenciando na nossa felicidade, né? Então, este é o assunto do vídeo de hoje, a transição planetária e a felicidade. E esse vídeo agora eu estou gravando em outubro de 2024. Então, são informações mais atuais do momento que a gente está vivenciando agora. Tá? Eu acredito que, na verdade, a essência das coisas da transição planetária é a mesma, só que vai se intensificando cada vez mais conforme as energias vão ficando mais intensas. Mas a essência de tudo é a mesma coisa. Mas vamos lá. Então eu vou começar o vídeo de hoje agora aqui do que eu quero falar para vocês sobre a minha visão sobre a transição planetária e a felicidade, né? Vamos lá. Para mim, o que é a transição planetária que é falada, né? O apocalipse que era falado, né? A transição planetária, que hoje em dia se fala mais, né? É um período, é uma transição de fases na vida terrestre, na Terra, né? Então eu acredito que seja o quê? A transição planetária nada mais é do que uma passagem e uma mudança energética, que a Terra está numa energia, numa frequência, numa energia, e que ela vai aumentando cada vez mais, a energia da Terra vai aumentando cada vez mais, e a Terra vai indo para uma outra energia superior. É como se a gente estivesse no 110 volts aqui, a Terra estivesse no 110 volts, e ela fosse aumentando, pum, chega uma hora que ela está no 220 volts. Então, esse aumento da energia de 110 para 220, esse aumento que vai vindo gradativamente, gradualmente, ele vai fazendo com que a energia da Terra aumente. E quando a energia da Terra aumenta, ela vai mudando de frequência, de energia, de dimensão, né? E ela vai aumentando e mudando a energia de todo o planeta, desde a natureza até as pessoas que estão dentro da natureza, que estão dentro do planeta, que somos nós e todos os seres vivos, tudo que existe com vida. Então, conforme a energia da Terra vai aumentando, por certos motivos que ela tem esse aumento de energia, que são coisas mais ligadas a coisas cósmicas e universais, movimentos cíclicos de aumento de energia que acontece proveniente de movimentos cósmicos universais, essa energia vai aumentando e a energia da Terra vai aumentando. E a energia da gente que está dentro da Terra também vai aumentando, da natureza e da gente, seres humanos, vai aumentando. E vai aumentando cada vez mais. Ela já começou essa transição, esse aumento de energia já começou já faz um tempo, né? Dizem que já faz alguns séculos, assim, né? Dizem que vem desde o final de 1800 e pouquinho, assim, né? Isso que dizem, eu não consigo provar nada para vocês, né? Porque isso aqui é uma coisa que eu consigo provar. Mas é uma coisa que a espiritualidade fala isso. Então, para mim faz sentido. Já começou uma transição ali atrás, começou no final de 1800 e pouquinho, já começou a aumentar essa mudança energética, em 1900 já começa a mudar, começa a se acelerar mais, e as coisas estão se acelerando, a gente já está nos anos 2000, e as coisas estão se acelerando cada vez mais, né? 2012, 2020, e as coisas estão se acelerando cada vez mais. E dizem que vai ter um ápice para acontecer toda essa mudança energética, esse aumento energético, um ápice de uma mudança, de uma energia mais intensa que chega aqui na Terra, e depois ela continua gradualmente até que ela entre na nova frequência que ela vai parar ali na frente, que vai parar durante um tempo, né, durante um bom tempo. E depois ela continua aumentando cada vez mais, porque nada é estático. Tudo vai evoluindo cada vez mais, tudo tem sua energia aumentando cada vez mais para sempre, né? Mas existem ciclos que ficam com uma energia daquele patamar de um período duradouro, durante milhares de anos, assim, né? Bom, então a Terra está deixando um ciclo de milhares de anos para trás, com uma frequência mais ou menos parecida, meio homogênea, num padrão mais ou menos parecido, e ela está passando por uma transição para aumentar para a nova fase, né? Como se você estivesse num prédio, você está no primeiro andar, você está subindo os degraus para chegar no segundo andar, né? Então, é como se a gente tivesse a Terra saindo de um andar,
e subindo degrau por degrau de energia, né, que é a energia que vai aumentando de degrau por degrau, até chegar no segundo andar. Então esses degraus são as energias que vão aumentando cada vez mais com o passar dos tempos, até chegar no segundo andar. Né? Então a gente já vem passando pelos os 1900, os anos 1900, né, esse século que passou, a gente entrou nos 2000 e essa energia vai subindo. E parece que dizem que o período mais intenso dessa entrada nessa nova fase aqui já foi em 2012, quando a gente começou a receber energias mais intensas. E dizem que o período mais forte mesmo dela, isso eu falo por informações espirituais que eu recebi, né, que eu tenho contato com a espiritualidade, eles me passaram informações. Então, eles falam que o período mais intenso vai ser desse recebimento de energia, que a Terra está recebendo energia, e a energia vai subindo cada vez mais. Dizem que esse período mais intenso vai ser entre 2020 e 30, que é um período que as coisas estão chegando num ápice mesmo, num período mais intenso, dessa energia mais forte mesmo, que ela está se intensificando cada vez mais, e isso reverbera em toda a Terra, no planeta, e toda a natureza, e nós estamos aqui dentro da natureza, né? Dentro da Terra. Então, esse aumento de energia aconteceu de maneira mais intensa em 2012. Agora, 2020, segundo eles me passam, é quando a gente entra nesse ápice, começa a entrar nesse ápice, né? Que vai, esse ápice de energia que a Terra começa a receber e que começa a ter grandes mudanças, começa a ser entre 2020 e 2030, que é quando tem um grande aumento mesmo de energia na Terra, que é o período mais intenso de aumento de energia da Terra, 2020 e 2030. 2030, 35, a gente vai ter um pico vai continuar tendo um ápice grande de energia, mas um pouquinho menos intenso do que teve entre 2020 e 30, mas vai ter também com grandes mudanças. E aí depois dali para frente ainda continua, mas de uma maneira mais suave, com energias, com um pouquinho, com os picos de energia mais intensos de ter recebido, já ter recebido. Depois vai ser uma coisa que só vai se ajustando cada vez mais, de maneira mais gradual e vamos dizer assim, mais lenta e mais suave, vamos dizer assim, né? Então é como se a gente tivesse entrando no pico dessa energia que a gente está nessa transição. A transição planetária é a transição planetária energética. Essa transição planetária energética, a gente entra num ápice de energia que vai ser quando vai ser mais visível e que vai afetar mais a gente, porque que é quando as energias começam a afetar cada vez mais a gente e que a gente sente cada vez mais essa diferença entre as fases, né, de energia do que a Terra é o que vai ser. Quando a gente recebe esse pico de energia mais forte, vai ser nesse período, que eles dizem que é entre 2020 e 30, e 30 e 35. Então tá, né? Então isso que eles me passaram faz um tempo, e é uma coisa que eu percebo cada vez mais, né? Eu percebo que realmente o calendário Maia falava muito sobre 2012, né? Enfim, é o início de um novo ciclo. Então, eu percebo que as energias começaram a ficar mais intensas realmente de 2012 para cá, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais diferentes e tal. Em 2020, que foi o início da pandemia, na minha visão, aí sou eu falando mesmo, eu acho que a gente recebeu um pico de energia muito grande, tanto que a pandemia foi um reflexo materializado de uma projeção de todas as mentes das pessoas da humanidade, todos os seres humanos, né? Uma mente coletiva que projetou e plasmou e materializou muitas coisas internas que a gente tinha através de uma pandemia, vamos dizer assim. Porque para mim a vida é uma espécie de holograma que ele é materializado, ele é plasmado a partir dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos e das nossas atitudes. Mas de uma maneira geral, ele se concentra mais entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Porque o que a gente começa a pensar e o que a gente começa a sentir, aquilo é o princípio da precipitação da materialização. É o princípio da existência, da somatização, da materialização da matéria. Materialização da matéria. Então, o pensamento com o sentimento, quando eles se juntam, essas duas energias de polaridade positiva e negativa, feminina e masculina, né? O macho e a fêmea, né? Essas duas polaridades, quando elas se juntam, elas criam uma terceira energia, que é a energia da somatória dos dois, que é a energia física, a energia material, que é o holograma físico, materializado. Então, para mim, a realidade física que a gente vê, que a gente conhece, é o que a gente conhece, inclusive, ela é uma somatória das duas energias, do pensamento e do sentimento. Uma energia eletrônica, mental, e uma energia magnética, emocional, do coração. Né? É como se juntasse só a energia do pensamento, que ele pensa naquilo que a gente quer, e a energia magnética, que ela atrai aquilo que a gente quer. Vamos dizer assim. É como se o pensamento pensasse,
fico pensando aqui, um sorvete de chocolate com cobertura gostosa. Aí começo a pensar no sorvete. Aí de pensar, a minha energia mental, ela está pensando naquilo que eu estou pensando, e o meu sentimento é a energia magnética que está numa frequência mais densa, mais baixa, numa outra dimensão de frequência, vamos dizer assim, numa outra camada de frequência, numa outra vibração. E essa energia, como ela já não é mais tão sutil de pensamento mental, ela já é mais indo para o material, ela já é mais material, ela é magnética. Ela já tem uma outra função, ela já tem uma outra frequência, uma outra energia que ela junta com o pensamento, com o sentimento, ela já começa a precipitar a matéria, né? E aí quando a gente age, a gente já está realizando e materializando a matéria. Então, eu fiquei pensando no sorvete de chocolate, aí eu tive vontade dele, aí de repente eu fui lá e agi, e fui lá e comprei o sorvete. Então, é mais ou menos assim que eu penso, né? Então, a pandemia, ela foi plasmada, ela foi materializada, independente se ela foi criada, se ela não foi criada, se ela foi artificialmente fabricada ou não, independente que seja, na minha visão, ela é o quê? Um resultado de uma somatização, de uma materialização devido ao pensamento coletivo da humanidade, que através de certas coisas ele materializa certas coisas. Então, o nosso pensamento coletivo, individual e coletivo que faz isso acontecer. Se eu estou com muita raiva, eu atraio certas coisas, eu materializo certas coisas, e se muitas pessoas estão com muita raiva, e se uma humanidade inteira está com muita raiva, ela vai plasmar e materializar aquilo de maneira inconsciente certas coisas. Então, para mim, a pandemia foi uma materialização do nosso inconsciente coletivo, né? Que é o holograma que a gente vai criando com nossos padrões de pensamentos e sentimentos individuais e juntando o coletivo e que faz com que certas coisas aconteçam. Então, o que a humanidade vibra hoje, o que acontece hoje é só uma materialização do que a gente, no fundo, todo mundo de uma maneira ou outra, a gente está vibrando, pensando e sentindo. E que está tudo certo, porque é o nosso nível de evolução. Não tem certo ou errado. Né? Quando tem um colégio, que a pessoa está na terceira série, na quarta série, no primário, tem o ginásio, tem o colegial, tem a faculdade, mas enfim, quem está no terceiro ano, quem está no primário, na terceira série, ela tem um comportamento e está tudo certo. Ela, criança, está aprendendo, então ela vai ter os pontos positivos e negativos, ela vai ter os comportamentos delas proporcionais do terceiro ano. Quando entra na quarta série, na quinta série, ela vai mudando, vai evoluindo cada vez mais. Quando ela estiver na oitava série, na nona série, no colegial, né, vai evoluindo, então tá tudo certo. Mas a gente tem nosso comportamento e é a gente que acaba materializando muitas coisas de maneira inconsciente na natureza da fisicalidade, da materialidade que é o que a gente conhece. Bom, então eu acho que a pandemia, estou falando isso por quê? Porque a pandemia já foi uma materialização que aconteceu, mas que ela aconteceu porque a gente, em 2020, na minha opinião, isso é minha opinião, Roberto falando, em 2020 a gente recebeu um pico de energia muito grande na Terra, com essas energias que vem aumentando, que a Terra vem recebendo, a gente vem recebendo picos de energia cada vez mais fortes, descargas de energia cada vez mais fortes que a Terra vem recebendo e vem aumentando a energia dela. Então, eu acho que em 2020, 2012 a gente já começou a entrar numa frequência mais alta, que começou a aumentar a energia da Terra. Em 2020 a gente já começou a receber picos de energia mais fortes ainda, tanto que a gente acabou sendo materializada a pandemia como reflexo dessa energia toda que acabou sendo condensada e materializada. E de 2020 para cá a gente vem recebendo cada vez mais picos de energia. Eu lembro que em 2022 a gente recebeu picos de energia ainda cada vez mais fortes, no final de 2022. O ano passado, 2023 para cá, de outubro do ano passado para cá, a gente começou a receber picos de energia cada vez mais intensos. Aí, desse ano de 2024, o primeiro semestre inteiro recebendo picos de energia. Eram picos de energia cada vez mais altos, aumentando a frequência a energia dos hertz, né, da frequência Schumann, né, vem aumentando cada vez mais os hertz aqui, a vibração, a voltagem da energia da Terra, vem aumentando cada vez mais com esses picos de energia que a gente vai recebendo, que fazem parte desse processo cósmico de recebimento de energia da Terra, que vai trazendo evolução e aumento de evolução para a Terra, de energia da Terra, né? Então, normal. E aí, então, esse ano de 2024 a gente recebeu muitos picos de energia, cada vez mais intensos, aumentando cada vez mais a frequência da Terra. E beleza. E vem aumentando cada vez mais e vai continuar aumentando cada vez mais, no meu ponto de vista. Porque a gente tem vai passando 2025, 26, 27, 28, 29, 30, né? Dizem que até 2060 que vai rolar essa transição, mas segundo os mentores que conversam comigo, entre 2020 e 30 é o pico mais forte, mais intenso, e 30 e 35 também, mas um pouco menos intenso. Então o que acontece? A gente entrou agora, né, a gente consegue ver que, para mim, a pandemia foi a abertura desse período de entrada nessa nova fase que a gente está vencendo agora, que é essa fase de transição planetária entrando no seu ápice, que é entre 2020 e 30, e para mim
a pandemia foi a abertura disso tudo acontecer. Foi a abertura que iniciou isso tudo e foi visivelmente claro de ver, né? Então o que acontece? Para quem estuda, para quem acredita, lógico, né? Então o que acontece? Eu acho que esse foi o caminho energético da transição planetária e de picos de energia que a gente vem recebendo aqui na Terra para aumentar a frequência de energia da Terra, né? Então isso aqui vem acontecendo e o que eu acredito que vai continuar acontecendo nos próximos anos. Então cada vez mais a gente vai recebendo picos de energia nos próximos anos, até 2030, né, que vai ser cada vez mais intenso, e depois de 30 a 35 também, né? Mas o período que eles me falaram, os mentores falaram que era mais intenso é 2020 e 30. Então a gente está em 2024, está na metade e acho que 25, 26, 27, 28, 29, 30, então provavelmente a gente vai ter picos cada vez mais altos. Então isso é o que eu estou querendo explicar para vocês da transição planetária e do que a gente está vivenciando energeticamente na transição planetária e como isso já começa a impactar no planeta, nessas coisas todas, né? Aí eu vou começar a falar agora então o que sobre a nossa relação, como a gente é impactado com tudo isso, para falar sobre como isso influencia e impacta na nossa felicidade, né? Então quando a Terra vem recebendo esses picos cada vez mais intensos de energia, a Terra recebe esses picos de energia cada vez mais de maneira mais intensa. Essas energias que vêm vindo para a Terra de maneira cada vez mais intensa, essa energia, quando ela bate na Terra, quando ela chega na Terra, ela aumenta a energia da Terra, e automaticamente, quando ela aumenta a energia da Terra, ela aumenta a energia da natureza. Então, os rios, os mares, né, os oceanos, né, a Terra, a natureza em si, os ventos, a Terra, os vulcões, né, tudo que está na natureza começa a ser impactado com esse aumento de energia. Então, toda vez que a gente tem um pico de energia muito grande, que eu fico estudando, eu fico acompanhando, porque eu acompanho, tem canais que eu vejo no YouTube que falam de como é que estão os picos de energia que a gente está recebendo na Terra, os portais de energia que a gente está recebendo, os picos de energia que a gente está recebendo, né? Então eu fico acompanhando esses canais no YouTube que ficam mostrando os picos de energia da Terra que a gente vem recebendo, e depois eu fico vendo o que acontece na natureza. O que acontece na natureza e com as pessoas, né? Então eu fico vendo o resultado que acaba levando isso na natureza e nas pessoas. Na natureza, esses picos de energia, toda vez que a gente recebe um pico de energia, a natureza tem um reflexo que acontece nela também, que ela recebe um pico de energia e acabam acontecendo coisas com a natureza também. Então toda vez que a gente recebe um pico de energia, sei lá, de repente um dia que recebe um pico de energia, tem o quê? Tem lá um aumento das águas ali, então chove e transporta, tem inundações, ou chove e tem esmoronamentos, ou chove e tem chuvas muito intensas que fazem os alagamentos, caem muitos raios, causam furacões, tsunamis, né? Terremotos, aí vulcão entra em atividade maior, né? Então a natureza em si, os ventos ficam mais intensos, tudo acaba ficando mais intenso. Então toda vez que a gente recebe picos de energia na Terra, a natureza corresponde a esse pico de energia, ela tem a reação dela, ela transborda essa energia na natureza, que ela tem o seu reflexo. Cada elemento da natureza vai agir da sua maneira, refletindo da sua maneira. Então, o pico de energia ele levou a furacão, a terremoto, a vulcão erupção, a inundações, tudo mais. Então, quando a gente recebe esses picos de energia muito, muito altos na Terra, a natureza é a primeira a corresponder a tudo isso. Aos terremotos também, que esqueci de falar, o terremoto também, né, maremoto, terremoto, enfim. Então, quando a natureza recebe esse pico de energia, toda a natureza e seus elementos ressoam e refletem esse aumento de vibração e tem seus efeitos. Então, quando a gente recebe picos de energia, a natureza reflete. E quando a gente recebe esses picos de energia na Terra, a natureza reflete e a gente, pessoa, ser humano, ser humaninho, a gente também tem o quê? Tem essa frequência aumentada dentro da gente e a gente também sente isso tudo. A gente também sente essa transferência, essa condução de energia que é conduzida para a gente também e que a gente acaba refletindo essa energia. Então é interessante que toda vez que eu vejo, eu acompanho sempre isso tudo, né? Diariamente eu acompanho os canais que passam as atualizações do que está acontecendo na Terra e as energias e tudo mais. Então eu fico vendo as notícias que eu recebo dessas canalizações, dessas informações dos picos de energia que a gente está recebendo na Terra, eu fico vendo essas informações e depois eu vou bater no meu dia a dia, na minha realidade, vendo o que acontece ao redor. Então da natureza eu vejo o que acontece como resultado, como consequência, e vejo nas pessoas, o que acontece com as pessoas quando a gente recebe esses picos de energia muito grandes na Terra, o que acontece com a natureza das pessoas, o que acontece com as pessoas.
toda vez que a gente recebe um pico de energia assim muito grande, as pessoas ficam mais intensas. As pessoas ficam com as energias mais afloradas, ficam mais sensíveis, ficam mais irritadiças, ficam mais irritadas, ficam mais briguentas, né? Ficam mais, com mais raiva, com mais bravas, mais choronas, mais chorosas, mais tristes, mais depressivas, mais tudo. Por quê? O que acontece? Quando a gente recebe esses picos de energia na Terra, esse pico de energia que vem na Terra, aumenta a energia da Terra e aumenta a nossa energia. Então, quando esse pico de energia na gente é aumentado, ele faz o quê? Ele ilumina a gente de dentro para fora. É igual estar num quarto, está escuro, de repente você acende a luz e ele começa a iluminar tudo. Então, como a gente tem uma luzinha interna dentro da gente, que é a nossa fagulha, a nossa centelha divina dentro da gente, como a gente tem a nossa energia, a nossa frequência, a nossa vibração inteira, nosso campo áurico, nossos chakras, nossa energia toda, a gente é uma fonte de energia, né? A gente é uma bateria de energia que está constantemente com energia. A gente tem o nosso campo vibracional, nosso campo áurico. O nosso campo áurico são camadas de energia, cada uma numa vibração diferente. Então, a gente é uma bolinha de luz aqui, vibrando, que a gente só enxerga o corpo físico aqui, mas a gente, por sobreposto a isso, a gente tem toda a nossa energia, né? A gente tem uma energia, uma voltagem, a gente dá choque, né? Uma vez eu toquei num carro lá assim, ó, eu vi sair o raio, o raiozinho, eu tomei choque, né? Eu toquei no carro, eu vi sair um raio, assim, no carro e uma vez na mesa de uma lanchonete aqui. Toquei ela, fez eu vi um raiozinho azul saindo assim, ó. Então, eu falei, eita, nós, deu um choque. Então a gente tem energia, né? Então, quando essa energia da Terra aumenta, a nossa energia também aumenta. E quando ela aumenta, ela começa a clarear tudo, ela começa a iluminar tudo e trazer tudo à tona. Então, tudo que está tá mais profundo na gente começa a ficar mais à tona. A gente tem um monte de memórias que estão dentro da gente, que são as memórias que fazem parte do nosso ser e que existem na gente. Vou falar dessa vida só, tá? Que fazem parte da nossa vida desde quando a gente está na barriga da mãe. A gente nasce, a gente começa a absorver memórias que ficam gravadas dentro da gente, no subconsciente, e tem coisas que a gente consegue lembrar a nível consciente. Mas a gente tem um monte de memórias que a gente vai gravando, que tem coisas que a gente lembra, que não lembra, que estão no consciente, que estão no subconsciente, que a gente não lembra. E que fazem parte da gente, que fazem parte da nossa história, que fazem parte essas memórias que vão formando quem nós somos hoje, né? A gente tem uma bagagem pretérita, anterior a essa, que é uma bagagem espiritual, de quem nós somos como espírito, vidas passadas, seres espirituais, né, no universo e tudo mais, né, como seres espirituais. A gente tem essa bagagem, e aí em cada vida, e nessa vida, a gente traz esse monte de memórias que vão formando a nossa personalidade, com as memórias positivas e memórias negativas, com as memórias que libertam a gente, que fortalecem a gente, e com as memórias que traumatizam a gente, que bloqueiam a gente, né? Então a gente tem memórias que a gente fizeram vai fortalecer a gente. Então a gente ouviu falar coisas boas da gente, a gente foi incentivado, a gente cresceu, se desenvolveu, se aceitou com várias coisas. Enfim, a gente vai ter memórias que vão fazendo com que a gente se fortaleça cada vez mais. Só que a gente também tem memórias que travam a gente, que traumatizam a gente, que bloqueiam a gente. Então, de repente, quando você tinha 2 anos de idade, o cachorro te mordeu. Aí você criou uma memória com trauma de cachorro que te mordeu. E aí você cresce com medo de cachorro. Ou alguém falou para você que você não era ninguém na vida, nunca quis ninguém na vida quando você era criança. Aí você absorveu aquilo e aquilo fica gravado como uma memória de você. E isso tudo vai formando a nossa personalidade desta vida e fazendo com que a gente seja quem a gente é agora, com nossos pontos positivos e negativos, com as nossas qualidades, defeitos, com as nossas seguranças e inseguranças. Isso vai formando a nossa personalidade. E aí essas memórias todas, a gente tem elas gravadas dentro da gente, coisas que estão a nível consciente que a gente sabe e a gente lembra, e tem coisas que estão no nível subconsciente e que a gente não lembra, mas está dentro da gente e que está tudo gravado no nosso campo áurico aqui, né? Esse subconsciente que está todo no nosso campo áurico aqui, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Quando a gente começa a receber esses picos de energia muito grande, a Terra recebe esse pico de energia muito grande, aumenta a energia da Terra, e a gente está dentro da Terra também, a gente tem nossa energia aumentada também. Então a nossa energia também aumenta, e quando ela aumenta, ela vai levando tudo isso mais à tona, isso tudo vai ficando cada vez mais clareado, mais iluminado e mais intensificado, e vai ficando cada vez mais sendo jogado à tona. Então quando vai sendo jogado à tona, tudo vai ficando mais exposto dentro da gente, para a gente mesmo, né? Então nossos pontos positivos e negativos, as memórias positivas e negativas vão ficando mais à tona. E o que acontece? Quando elas vão vindo mais à tona, isso vai fazendo com que a gente também fique mais aflorado nas nossas coisas, bem mal resolvidas. Então, da pandemia em diante,
a gente começou a perceber isso com mais clareza. Claro que é uma pandemia onde todo mundo fica mais preso, faz menos coisas, se encontra menos, né, faz menos as coisas que fazia antes, a vida social diminui muito e tudo mais. É lógico que as pessoas ficam mais estressadas e por vários outros motivos as pessoas ficam mais estressadas, né? Então a pandemia gerou mais estresse para todo mundo. Mas ao mesmo tempo, a pandemia foi quando, na minha visão, Roberto, foi quando a gente recebeu um pico de energia muito grande na Terra, a energia da Terra aumentou cada vez mais, a nossa energia também aumentou cada vez mais, e a gente teve tudo mais aflorado também. Então, de lá para cá, de 2020 para cá, se vocês repararem, todas as pessoas ficaram, né, do nosso convívio, nossos familiares, amigos, conhecidos, nossos vizinhos, as pessoas que a gente vê nas notícias, todo mundo ficou mais sensível, ficou um pouco mais briguento, ficou um pouco mais irritado com as coisas, um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais frustrado, um pouquinho mais raivoso, um pouquinho mais sensível de delicado. Qualquer coisa que você fala, as pessoas já se machucam, já se sentem doídas, já se sentem ofendidas. Um pouquinho mais, quem estava triste ficou mais triste ainda, quem estava mais para baixo ainda, ficou em depressão, ficou mais deprimido ainda. Então, essas energias todas que vieram vindo na Terra, elas começaram a aumentar cada vez mais a energia da Terra e a nossa energia. E para mim, da pandemia em diante, que a gente teve picos de energia muito grandes, isso foi intensificando cada vez mais. E como eu venho acompanhando essas coisas de energia, de 2022 para cá, a gente vem recebendo picos cada vez mais altos de energia, que vem contribuindo para aumentar a energia da Terra e a nossa energia, e agora falando da gente, aumentar a nossa energia. 2023 para cá, final de 2023 para cá, a gente recebeu picos de energia que eu olhava, eu via, nossa senhora, eu via cada pico de energia que a gente tinha, eu via as pessoas como é que elas estavam, né? Então, 2023 para cá, final de 2023 para cá, e esse ano 2024 para cá, muito, 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 né? Então as pessoas cada vez mais sensíveis, mais delicadas, você fala as coisas, as pessoas já ficam mais melindradas, já ficam mais magoadas, qualquer coisa a pessoa se magoa, você não precisa nem falar nada, a pessoa já está magoada, porque ela já traz dentro dela bagagens, ressentimentos, coisas mal resolvidas que a pessoa tem dentro de si. Então, sem falar nada, já está causando briga. Falando, então, causa mais briga ainda. As pessoas desentendendo, familiares brigando, amigos brigando, conhecidos brigando, os vizinhos brigando, colegas de trabalho, todo mundo mais sensível. Né? A gente até hoje em dia, em 2024, as pessoas falam, né? Tinha uma vida antes da pandemia e uma vida depois da pandemia, né? E é isso, as pessoas eram uma antes da pandemia e depois da pandemia. Por quê? Porque essa energia aumentou muito e aflorou muito tudo que está dentro de cada um. Então todo mundo está com tudo muito aflorado, então todo mundo está muito sensível, está com as coisas muito à flor da pele. Então as pessoas estão mais delicadas. Todos nós, pessoas, estamos mais delicados, estamos mais sensíveis, estamos mais machucados, estamos mais agressivos, estamos mais frustrados, estamos mais raivosos, estamos mais tristinhos, deprimidos com algumas coisas, né? Então tem acontecido isso. Claro que o lado positivo também ficou mais aflorado. Então coisas que as pessoas já tinham positivo, aquilo fortaleceu também cada vez mais. Porque quando essa energia aumenta, e a energia da Terra aumenta e aumenta a nossa energia, não só o lado negativo, que as memórias negativas são afloradas, mas as positivas também. Então nossas qualidades, nossas coisas bem resolvidas também ficam mais afloradas. Tudo fica mais aflorado, as memórias como um todo. As energias quando são afloradas, elas não fazem distinção de negativa ou positiva, né? Se ela é traumática ou se ela é libertadora. Então ele traz tudo mais à tona. Só que o grande lance todo, que o que a gente tem de qualidade é legal, a gente já está bem resolvido, então fica belezinha, fica fácil de lidar com aquilo, fica até melhor, né? Mas o que está mal resolvido na gente, nossos bloqueios, nossos traumas, nossas inseguranças, né? Essas memórias todas que bloqueiam e traumatizam a gente, elas deixam a gente cada vez mais travado. E aí a gente fica cada vez mais com nossas inseguranças, nossas frustrações, nossas rejeições, todas as nossas coisas negativas dentro da gente, que estão no nosso campo emocional, que fazem a gente se sentir pior, mais para baixo, mais triste, mais rejeitado, se amando menos, se aceitando menos, enfim, isso tudo vem muito mais à tona. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Eu quero dizer que assim, a energia da Terra, quando ela aumenta a energia da Terra, quando a gente recebe esse pico de energia na Terra, a Terra tem energia aumentada, a natureza tem energia aumentada e tem seus reflexos, e a energia bate na gente, também a nossa energia é aumentada, e a gente também tem nossas reações como reflexo desse aumento de energia, né? E aí é isso que está acontecendo. Então a gente tá todo mundo muito no limite das coisas. Ninguém está mais aguentando mais muita coisa. Está todo mundo estressado com muitas coisas. Todo mundo está estressado, já está com pavio curto, já está no limite, já passou do limite em muitas coisas. Ninguém aguenta mais muitas situações da própria vida, né? Ninguém aguenta mais em cada área da vida que a pessoa já estava cansada, agora a pessoa está mais cansada ainda, já não aguenta mais, já está no seu limite, né? Então isso tudo está trazendo muitas coisas para a gente, né?
Bom, né, esse vídeo eu estou falando de transição planetária e felicidade. Então, eu estou explicando para vocês mais o que acontece na transição planetária e agora eu estou começando a explicar o que acontece com a nossa felicidade. Por quê? Porque quando aumenta a energia da Terra, a energia da natureza é aumentada, a nossa energia é aumentada, e quando a nossa energia é aumentada, tudo que está dentro da gente vem mais à tona, as memórias vêm mais à tona, as positivas e negativas, só que as negativas são é o lance todo, que elas travam mais a gente. As memórias negativas que a gente traz, que são advindas de coisas negativas que a gente ouviu ou vivenciou durante a vida inteira, desde a barriga da mãe em diante, desde que a gente era um feto, dentro da barriga da mãe ainda, em diante, desde lá a gente começa a ter esse processo de muitas memórias gravadas dentro da gente, então é o nosso subconsciente e às vezes consciente. Mas essas memórias elas vão travando cada vez mais a gente, bloqueando cada vez mais a gente. Então eu percebo que as pessoas estão menos felizes do que no passado. As pessoas estão mais frustradas do que no passado. As pessoas estão mais sensíveis que no passado. As pessoas estão mais... Peraí, calma aí. Opa, desculpa aí, vou o negócio que fui pegar. Então, as pessoas estão mais sensíveis que no passado, né? As pessoas estão mais frustradas que no passado, mais sensíveis, mais irritadiças, mais no seu limite. Ninguém está mais aguentando mais muitas situações que já vivenciava, que já não gostava já antes, agora está já não gostava antes, agora está menos ainda, né? Então está todo mundo assim no limite de coisas. E é por isso que a gente vem acompanhando cada vez mais, desses períodos da pandemia para cá, muitas separações entre casais, entre familiares, amigos e conhecidos e vizinhos e trabalho, colegas de trabalho, né, brigas, guerras no mundo como reflexo. Por quê? Porque ficou tudo muito intenso, não tá trazendo muito à tona tudo isso, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso também é porque assim, como essas memórias, quando a energia da Terra aumenta, nossas energias também são aumentadas, a energia da natureza aumentada, a nossa energia aumentada, isso traz tudo à tona que está no nosso interior, e nossas memórias negativas que bloqueiam e traumatizam a gente ficam muito à tona. E aí isso fica travando cada vez mais a gente. E como isso trava cada vez mais a gente, tudo que já incomodava antes continua incomodando, mas agora está mais incomodando mais ainda, porque está no limite, que a gente não aguenta mais. E por que isso acontece? Porque a gente já traz as coisas da gente. Nada que está acontecendo agora é novidade. Tudo a gente já traz da gente. Nossas memórias que a gente traz da gente que bloqueava, as coisas que incomodavam a gente, que a gente já não gostava, que incomodava a gente, essas memórias que a gente traz da gente, que bloqueiam a gente, que travam a gente a gente sempre já teve, não é novidade. Só que elas estão ficando cada vez mais afloradas, intensificando cada vez mais. Então tudo aquilo que as pessoas já não aguentavam antes, agora elas já não aguentam menos ainda, no limite já não estão mais aguentando. E tudo aquilo que já travava as pessoas, bloqueava as pessoas por causa dessas memórias negativas e que traumatizam as pessoas e que bloqueiam as pessoas, tudo que elas já tinham dentro delas, que já travava antes, que sempre travou, na verdade agora está travando mais ainda. E quando trava mais ainda, as pessoas ficam mais presas ainda. Elas querem certos resultados, mas elas não conseguem. Como elas já não conseguiam antes, agora elas conseguem menos ainda. Então, pelo fato das memórias estarem a nossa energia está cada vez mais intensa e as nossas memórias estarem cada vez mais afloradas, tudo vindo cada vez mais à tona, os nossos bloqueios estão cada vez pegando mais a gente, cada vez mais bloqueando a gente. Então, aquilo que já travava a gente, trava a gente ainda mais. E conforme trava a gente ainda mais, a gente não consegue realizar aquilo que a gente queria realizar. Então, sei lá, se queria alguma coisa que você já não conseguia antes, agora você está conseguindo menos ainda. Aquilo que te travava antes, que te incomodava, está te travando mais ainda. E aquela coisa continua te bloqueando mais ainda, te travando mais ainda. E você fica mais frustrado ainda. Né? Então, todos os nossos bloqueios nesses últimos anos, né, e da pandemia para cá de maneira mais intensa ainda, e de 2022 para cá mais ainda, do final de 2023 para cá mais ainda, 2024 inteiro mais ainda, todos esses bloqueios que vêm travando a gente, eles vêm travando a gente mais ainda. E conforme eles vêm travando mais, a gente está cada vez mais no limite que a gente não aguenta mais, já não está cansado, não quer, aquilo resolvido e tudo mais, mas não, aquilo está travando a gente ainda cada vez mais e a gente não está conseguindo resolver aquelas coisas. E aquilo bloqueia e trava a gente demais. Isso está gerando o quê? Muita frustração nas pessoas. Muita frustração, porque já frustrava antes, agora está cada vez mais, porque está acumulando e está chegando no limite, está transbordando, a pessoa já não está mais aguentando mais. Então o que acontece? Essa energia toda que a Terra recebe, que a gente tem ela refletida na gente, a nossa energia aumentada, ela vem travando cada vez mais a nossa própria energia e esses bloqueios nossos ficam cada vez mais travados e ficam levando a gente a ficar cada vez querendo resolver aquelas coisas não se resolvem, fica cada vez mais acumulado e trazendo cada vez mais frustração, cada vez mais frustração mesmo, né? A gente fica cada vez mais, já não aguenta mais, está no limite daquelas coisas todas, né?
Então, isso é o que a transição planetária está causando na gente. Está bloqueando cada vez mais a gente, e esse bloqueio está causando cada vez mais frustração na gente. E a gente fica cada vez mais frustrado, a gente fica cada vez mais desmotivado, fica cada vez mais inseguro, cada vez mais triste, cada vez mais deprimido, cada vez mais raivoso, cada um na sua situação, cada um com o sentimento que está de acordo com aquilo que está vivenciando em uma área da vida específica. Isso tudo está causando cada vez mais sentimentos negativos porque a pessoa está vivenciando uma coisa que ela já não queria faz tempo, uma coisa negativa que ela já não queria faz tempo, que ela queria resolvida e ela não está conseguindo resolver, aquilo está gerando frustração. Está gerando frustração, rancor, raiva, tristeza, depressão, ficando tristinho, enfim. Então, pela energia da Terra ter aumentado e está aumentando a nossa energia e bloqueando as nossas memórias negativas estarem cada vez mais intensas e elas ficam bloqueando cada vez mais a gente, cada vez mais a gente tem sentimento. E a gente fica cada vez menos feliz com tudo isso. Então isso está travando a gente, levando a gente cada vez a estar menos feliz, a estar menos realizado, a estar menos pleno, né? Então a transição planetária, que é uma transição planetária energética, com aumento de energia cada vez maior da Terra e que aumenta cada vez mais nossa energia, tem refletido no nosso comportamento, na nossa vida, no nosso dia a dia, a levarmos a nos sentirmos cada vez mais bloqueados, estarmos cada vez mais bloqueados pelos traumas e bloqueios que a gente traz no nosso subconsciente, nossas memórias que bloqueiam a gente. E aí a gente consegue realizar cada vez menos e solucionar cada vez menos aquilo que a gente queria e resolver cada vez menos aquilo que a gente queria. Então a gente fica com aquele aspecto bloqueado e travado demais, né? E aí isso tudo está gerando com que a gente fique mais frustrado e menos feliz. Então as pessoas têm ficado menos felizes nos últimos tempos, porque isso tudo está muito aflorado, muito à tona, e os bloqueios estão muito à tona e estão travando cada vez mais as pessoas. Então é natural que, de uma maneira geral, todo mundo esteja mais assim. Todo mundo esteja menos feliz, mais intenso, mais sensível, mais raivoso, rancoroso, frustrado, inseguro, né, bravo, triste, deprimido, para baixo. Né? Enfim, é natural. Por quê? Porque é um próprio processo energético que a gente vem passando nesses momentos, nessas fases, e que tem intensificado tudo isso e intensificado nossos bloqueios. Então é natural que a gente esteja menos feliz. Então a transição planetária está fazendo com que nós estejamos menos felizes, menos realizados e menos plenos, né? Então isso é natural. E eu não estou falando nem coisas externas que acontecem, tá? Furacões, enchentes, inundações, terremotos, que aí já afeta completamente a gente no plano físico, na nossa vida física, com as nossas coisas no dia a dia. Não tô nem entrando nesse aspecto, eu nem vou entrar no aspecto externo, tá? Que isso não tem nem que questionar, não tem nem que falar. Tô querendo falar de aspectos internos, né? Que é relacionado à felicidade. As coisas externas, quando acontecem, não tem o que se falar, né? Quando alguém passa por uma situação negativa assim, não tem o que falar, não tem nem que, né? Não tem nem que comentar, né? Então, mas voltando ao ponto interno, que é o que eu estou falando com tudo isso, né? Então a transição planetária ela está influenciando na nossa felicidade. A gente está menos feliz, né? Nesses tempos todos, a gente está mais frustrado, né? Natural por causa de todo esse mecanismo energético que está acontecendo na Terra, na nossa própria energia, e ela está aflorando cada vez mais nossas memórias negativas, que bloqueiam e traumatizam a gente, e isso tudo trava mais a gente ainda, e bloqueia mais a gente ainda, e a gente acaba levando como consequência a ficar num resultado com menos feliz e mais frustrado, né? E com todos os sentimentos consequências dessas emoções negativas, né? Então isso é normal, natural, e está acontecendo com todo mundo. Todo mundo que eu vejo, na minha família, meus amigos, meus conhecidos, meus vizinhos, que eu vejo na televisão, os coisas cada vez mais chocantes, assim. Por quê? Porque esse comportamento ele acontece na pessoa de maneira individual e no coletivo, em grupos, né? Em grupos, em cidades, em países, né? Em continentes. Então, né, isso está acontecendo tanto que a gente vê como reflexo até o coletivo de guerras, que sempre já tiveram guerras, mas agora estão ficando mais intensas com as coisas todas, né? Então, isso é normal que aconteça. A transição planetária está influenciando a gente, ela está influenciando no planeta, está influenciando na natureza e está influenciando na nossa vida humana, né? No nosso dia a dia. E a gente está ficando cada vez mais frustrado com tudo isso porque os nossos bloqueios e memórias que estão no subconsciente, as memórias que bloqueiam e traumatizam a gente, estão bloqueando cada vez mais. Então a gente está assim, como reflexo. Então, isso é um processo natural que está acontecendo. É legal? Claro que não é legal, por um aspecto, porque a gente fica mais frustrado com tudo isso, fica menos feliz. Mas, ao mesmo tempo, e é aqui que entra o caminho que eu acho que pode ajudar a gente a tornar cada vez mais feliz, que eu vejo que é a solução. Qual que é a solução?
a gente só limpa uma coisa quando a gente vê que ela está suja, né? Se você vê que seu carro está sujo, você pode ir lá e lavar. Mas vamos supor que seu carro está numa vaga escura que você não vê o carro. Você não consegue saber se está sujo. Então está normal. Agora, quando acende a luz, você fala, nossa, meu carro está sujo. Aí você pode lavar. Se você está com poeira embaixo do tapete e você não está vendo, beleza. Você não está vendo, você acha que tá limpo. Mas aí, de repente, você levanta o tapete e fala, nossa, caramba, está cheio de poeira aqui, preciso limpar. Aí você tem a oportunidade de ver a sujeira e limpar, né? Então, o que está acontecendo o que está acontecendo na transição planetária, e que é o fato que impulsiona a gente na nossa cura, na nossa libertação, na nossa regeneração, na nossa libertação, é o que? A transição planetária ela acontece e conforme ela vai acontecendo, ela vai possibilitando a nossa aceleração da nossa cura, a nossa aceleração da nossa libertação, a nossa aceleração do nosso processo de libertação interior dos bloqueios que estavam travando a gente. Então, ao mesmo aspecto, ao mesmo tempo que essas energias da Terra elas intensificam muito a gente, bloqueiam muito a gente, e a gente fica cada vez mais frustrado porque elas bloqueiam a gente, ao mesmo tempo, elas possibilitam a gente, através do quê? Através do autoconhecimento, a ir se percebendo e ir se conhecendo, e isso tudo vai auxiliando o quê? Em que a gente veja cada vez mais esses nossos bloqueios que estão travando a gente, que sempre travaram a gente, mas não estavam tão intensos antes, e que vem travando cada vez mais a gente. E aí o que acontece? Isso tudo é auxiliado para que a gente consiga perceber esses bloqueios todos que sempre travaram a gente, que estão travando ainda mais, para que a gente perceba eles, para que a gente possa o quê? Já que ele está me travando, vou fazer o quê? Vou mudar e vou corrigir e vou começar a ir para o caminho oposto, vou me libertar cada vez mais desses bloqueios. Então, ao mesmo tempo que a transição planetária está intensificando cada vez mais nossos bloqueios e a gente tem cada vez resultados mais frustrantes, porque os bloqueios estão travando a gente e a gente nem sabe muito deles, nem percebe muito eles, esse momento é importante porque possibilita com que a gente, com uma outra visão de buscar se perceber e se conhecer, buscar o autoconhecimento, através da própria autopercepção, a autoobservação, ele possibilita que, através da nossa autoobservação, a gente possa ver onde a gente está errando e tentar entender o porquê que a gente está errando, e nas raízes, investigar profundamente nas raízes o porquê a gente está errando, o porquê a gente está com certos comportamentos que estão travando a gente ainda, ou porquê que a gente tem comportamentos que travam a gente, que bloqueiam a gente. Então, esse momento possibilita o quê? Depois que você vê que você começa a estar errando há muito tempo, que você continua dando murro em ponta de faca, que você fica batendo a cabeça com uma coisa que você não consegue resolver, que você continua errando num comportamento que você queria acertar e não está conseguindo, ou que você consiga ter algum comportamento que você não consegue mudar, que é negativo, que você quer mudar e não está conseguindo. Então, assim, ou que às vezes você nem percebe, né? Mas tem algum comportamento que está lá negativo que você não está percebendo, e ele está te prejudicando. Então, esse momento faz o quê? Ele possibilita a gente, é o quê? E isso é a chave de tudo, é a chave da gente passar pela transição planetária e usá-la como um fim que vai ajudar a gente cada vez mais a se curar e a se libertar. Que é o quê? É a observação. Esse momento é o momento que possibilita a gente perceber, olhar para a nossa vida, olhar para os nossos resultados e ver aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando, aonde está dando certo, aonde está dando errado, aonde estou colhendo resultados positivos e aonde estou colhendo resultados negativos. E a partir do momento que a gente olha e vê, esse aqui eu estou colhendo resultados positivos. Se estou colhendo resultados positivos, é porque o que eu estou fazendo está certo, está funcionando, está direitinho, está tudo certo. Agora, se em algum campo da minha vida estou colhendo resultados negativos, então esse é um momento bom para perceber. Se eu estou colhendo resultados negativos, o porquê que eu estou colhendo resultados negativos? Se eu estou colhendo é porque eu estou plantando. Se eu estou plantando é porque eu estou agindo. Então, a minha ação leva a um resultado, né? A ação leva a uma reação. A ação leva a uma reação. Causa leva a um efeito. O plantio leva a uma colheita. Então, se eu estou colhendo resultados negativos, é porque eu estou fazendo alguma coisa de negativa, ou que não está certa ali, que está me levando a resultados negativos. Então, nada de novidade. Tudo é coisa que a gente já traz a vida inteira, mas que agora está ficando mais aflorado. E isso a gente está colhendo mais do mesmo resultado negativo, vamos supor do resultado negativo. Positivo é legal, é bacana. Positivo a gente olha, vê o que está funcionando e fala, pô, legal,
esse é o caminho certo. Se eu estou colhendo resultado positivo é porque eu estou agindo de maneira positiva. Então, se eu estou colhendo resultado positivo é porque eu estou agindo de maneira positiva. Então, eu estou agindo de maneira correta, então aquilo que eu estou fazendo está certo. Então, eu estou colhendo resultado positivo, está certo, beleza. Aquilo é só para a gente reforçar que a gente está no caminho certo. Serve para isso, legal, é um reforço positivo. Agora, o negativo, quando a gente colhe resultado negativo, é porque alguma coisa na nossa atitude, alguma coisa que a gente está fazendo, não está negativo, não está certo, não está bacana, não está alinhado. Então a gente está agindo de alguma maneira negativa que está levando a gente a resultados negativos. Então, o que esse momento é muito propício? Esse é um momento propício para olhar o quê? Olhar para os meus resultados negativos e falar o que eu estou fazendo que eu estou colhendo resultados negativos. Se eu estou colhendo resultados negativos, é porque eu estou fazendo alguma coisa, estou tomando alguma atitude, agindo de maneira negativa. A ação leva a uma reação, a ação leva a algum resultado, a causa leva a algum efeito, o plantio leva a uma colheita. Se eu estou tendo uma colheita de coisas negativas, é porque eu estou plantando coisas negativas. Onde será que eu estou plantando coisa negativa? Aonde será que no meu comportamento, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, aonde que nas minhas atitudes, o que eu estou agindo que está errado, que não está bacana, que está me levando a resultados negativos, que eu não queria ter resultados negativos, eu queria ter resultados positivos. Como eu quero, o que eu queria ser resultados que estão negativos, eu queria positivos. Mas para ter resultado positivo, eu preciso fazer a coisa positiva. A minha atitude precisa ser de alguma maneira positiva, eu preciso fazer o que é certo. Então eu estou fazendo alguma coisa que é errado. Estou fazendo uma coisa de maneira errada para colher resultados que estão negativos, errados. Então, assim, o que eu preciso fazer para poder corrigir a minha atitude, o que eu estou fazendo, para poder transformar de uma atitude que não está legal, não está funcionando, está errada, para uma atitude que está correta. Que esse é o caminho certo, que é a atitude correta e que eu agindo de maneira correta eu vou ter resultados corretos. Então, quando eu começar a converter, quando eu olhar para os meus resultados negativos e ver que eu sou o responsável pelos meus resultados negativos, e se eu estou colhendo resultado negativo é porque eu estou plantando alguma coisa de maneira negativa, então é só olhar para mim e falar, beleza, então eu posso mudar. Se eu estou com resultados negativos é porque eu estou agindo de maneira negativa. Alguma coisa eu não aprendi, alguma coisa eu estou fazendo errada, alguma coisa de mim está de maneira errada que eu não entendi ainda. Vou vasculhar, vou investigar, vou me aprofundar para entender aonde nas minhas atitudes eu estou errando, o que eu estou fazendo de maneira negativa, para ter o quê? Resultados negativos. Então, se o meu resultado está negativo, beleza, está tudo certo, eu estou aprendendo a ver a vida. A vida é muito profunda, tem muitas coisas para a gente aprender. Eu não sei de tudo e, muito pelo contrário, eu nasço sabendo nada e vou aprendendo tudo. Então, o que acontece? Se eu estiver colhendo resultados negativos, está tudo bem. Eu sou um aluno da vida, estou aqui para aprender, eu sou aprendiz, estou aprendendo, e eu aprendo através dos acertos e dos erros. Né? Então, se eu estou colhendo algum resultado negativo, beleza, eu não sei, estou aprendendo a ver a vida. Então, vamos lá, se estou colhendo algum resultado negativo, alguma coisa estou fazendo de negativo. Então, vamos ver, o que eu estou errando, onde que eu estou errando? O que eu não aprendi ainda, onde que eu estou errando, e que eu posso aprender ali e ver onde que eu estou errando, onde eu posso aprender para corrigir aquela minha atitude, para transformar numa atitude correta, porque eu agindo de maneira correta, então eu vou conseguir finalmente colher resultados corretos. Então, aonde que eu estou errando? Será que é meu pensamento? Será que a minha forma de pensar está errada? Será que são meus sentimentos que estão com alguma coisa que estão bagunçados? Minhas atitudes estão diferentes, estão erradas? Então, não estão legais? Aonde que eu estou errando? E esse é um período que, essa é a chave. É você olhar para isso tudo e ver aonde que você está errando para você poder consertar. Aonde que você está agindo de maneira negativa para ir para uma maneira positiva. Onde você está agindo de uma maneira errada, para ir para uma maneira errada entre aspas, né? Uma que não funciona, para ir para uma maneira certa, uma maneira que funciona. Então, esse é o ponto de conversão, esse é o segredo, esse é o ponto que vai auxiliar a gente a ver o que a gente está fazendo de errado, que a gente pode corrigir lá para acertar a rota e o rumo, o caminho e a atitude, para agir com uma nova maneira, de maneira correta, para então sim, finalmente, atrair os resultados corretos que a gente quer, o resultado positivo que a gente quer. Então, este é o ponto principal da transição planetária. E serve para agora, em 2024, na verdade, tirando a transição planetária, serve para a vida inteira. Porque a gente vê onde a gente está errando, para aprender com os erros e corrigir e mudar e começar a, então, modelar e acertar dali em diante, é o caminho de você estar tendo resultados negativos, você aprender com aquilo, corrigir e começar a ter resultados positivos. Então esse sempre é o caminho para tudo. Você vê onde está errando para você consertar
e depois você acertar e ter os resultados positivos daquilo. Se estava resultado negativo, vai para o resultado positivo. Então, a vida inteira sempre foi assim, né? É olhar onde está errando para poder aprender, consertar, corrigir, acertar a rota e depois colher os resultados positivos. Então, de negativo, o resultado negativo, você aprendeu, corrigiu, acertou e vai ter resultados positivos. Então, esse já era o caminho que sempre foi na vida. Agora, na transição planetária, que é o período de energias mais intensa, isso tudo acontece o quê? Só está ficando cada vez mais aflorado. Nossos bloqueios que a gente traz dentro da gente fazem com que a gente tenha nossos bloqueios e também aprendizados que a gente está tendo. Quando a gente começa a aprender, né, nem tudo é bloqueio. Às vezes a gente está aprendendo, a gente não sabe direito uma coisa, a gente está aprendendo mesmo. E ali a gente vai aprender o que é como não faz e depois como faz. Então, nem tudo é bloqueio e tem a parte dos aprendizados também, que tem coisa que a gente nunca fez e ela vai aprender com o tempo, né? Então, tem essa parte também. Mas, então, se na vida inteira sempre foi assim, agora na transição planetária que as coisas estão muito mais intensas, o que acontece é que essas energias mais intensas fazem com que a gente colha cada vez mais os resultados que a gente está tendo. Então, tudo que está dentro da gente, nossos resultados, estão vindo de maneira mais intensa e mais rápido, de maneira mais intensa. Então, esse mesmo modelo funciona para a vida inteira e funciona para agora, para a transição planetária, que é a mesma coisa. É a gente olhar para onde está negativo, para poder aprender com aquilo, ver onde a gente está errando, para ver onde a gente pode acertar com aquilo, e aprender com aquilo tudo, e aprender a acertar, né? E aprender, ter os aprendizados necessários para aquilo lá, e converter do negativo que a gente está fazendo errado para o positivo e começar a fazer certo, né, com o seu tempo, com o seu aprendizado, para aí começar a fazer certo e então colher os resultados certos, os resultados corretos, os resultados que a gente no fundo gostaria. Então, no fundo mesmo, esse processo sempre existiu na vida inteira e agora durante a transição planetária, que as energias são mais intensas, este é o único caminho. Que é o quê? Que é o caminho do autoconhecimento, é o caminho de você perceber o que não está legal, para você poder corrigir aquilo tudo lá, através de tirar aprendizados, e ver, e averiguar, e aprofundar, para entender aquilo tudo, para corrigir aquele resultado, para depois colher os resultados corretos que você queria. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora, durante a transição planetária, o que acontece é que agora as coisas estão ficando cada vez mais intensas. Então, de 2012 para cá ficou mais intenso, 2020 para cá mais intenso, 2022, 2023, agora 2024 está tudo mais intenso. A gente está cada vez mais frustrado, com as energias cada vez mais intensas, cada vez mais com frustrações da parte negativa, daquilo que a gente não está conseguindo os resultados, que há tempos a gente já não conseguia, agora está conseguindo menos ainda porque está ficando mais intenso. Mas o caminho todo para a gente se libertar é o quê? Já que a transição planetária está mais intensa, ela está intensificando nossos resultados. Então tudo que a gente faz está ficando mais intenso. Então isso é muito bom, por quê? Porque isso possibilita com que a gente veja de maneira mais rápida também os nossos resultados e também de maneira mais rápida a gente possa corrigir os nossos resultados, corrigir, converter e acertar e alinhar as nossas atitudes para que a gente tenha os resultados que a gente queira. Então a transição planetária com as energias mais intensas, tudo está mais rápido, está mais rápido. Então tudo que você planta, você colhe rapidinho. Pensou, sentiu, agiu, já fez, já colheu, já traiu de volta. Tá, ação e reação está muito rápido. O que você planta, você está colhendo, né? Seja para você, para os outros, está tudo muito rápido. Então, o que eu percebo é que a transição planetária, ela faz é o quê? Como as energias são mais intensas, elas possibilitam que a gente crie nossas criações, nossos resultados, que a gente faz e que a gente colhe, né? As nossas criações, os nossos resultados sejam cada vez mais rápidos. E sendo cada vez mais rápidos, o nosso aprendizado também pode ser cada vez mais rápido. E o mecanismo, a forma, a chave para tudo isso é o autoconhecimento. É a autopercepção entre você perceber aquelas coisas, perceber os seus resultados, perceber que não estão legais, começar a investigar, ver onde que está fazendo que não está legal, o que a gente está fazendo que não está legal, onde que eu estou errando, o que eu estou fazendo que não está bacana, como eu posso mudar isso, como eu posso mudar essa forma, corrigir essa forma, ajustar essa forma para que fique no caminho certo, para que aí sim eu comece a agir de maneira correta e colher os resultados de maneira correta. O que a gente gostaria de colher, né? De resultado negativo, colher resultado positivo. Então, esta é a chave da transição planetária. É o autoconhecimento, é a autopercepção, o autoconhecimento e o autoajuste e correção da rota das nossas atitudes para que a gente, de resultados negativos, a gente olhe para a gente, chame sempre a responsabilidade para a gente mesmo, porque nós somos criadores da nossa própria vida, tudo que a gente faz a gente atrai de uma maneira ou outra, seja de maneira consciente ou subconsciente,
Então a gente vai, aprende, vê o que a gente está errando para poder ajustar aquilo lá, alinhar, acertar e aí sim, aprendendo o caminho correto, a gente começar a fazer de maneira correta, depois de maneira já com aprendizados, que já traz com a sabedoria dos aprendizados, através que advém dos aprendizados, né? A gente aprende a maneira correta e aí começa a agir de outra maneira, da maneira correta, e começa a colher os resultados da maneira correta, e aí finalmente a gente começa o quê? A se libertar, a realizar aquilo que a gente queria, e aí quando a gente realiza aquilo que a gente queria, a gente fica cada vez mais feliz, fica cada vez mais realizado, cada vez mais pleno, e a felicidade começa a ser uma constante cada vez maior, e aí quando a gente corrigir um campo da nossa vida que a gente queria, a gente vai aprendendo isso, esse mecanismo todo, e vai corrigindo um campo da nossa vida, o outro campo, e assim a gente vai corrigindo cada vez mais, vai ajustando cada vez mais, vai se libertando cada vez mais, né? Vai se curando, se libertando cada vez mais, vai se tornando pleno em todos os campos da vida que a gente quer, e aí a gente vai ficando feliz em todos os campos da vida que a gente quer, e a nossa vida vai ficando cada vez mais feliz, cada vez mais realizada, cada vez mais plena, e a gente vai ficando cada vez mais em paz com a gente mesmo. Então, este é o mecanismo e é a chave para passar pela transição planetária de tirar o máximo de proveito para transformar de frustração a felicidade a nossa vida nesses períodos de energias mais intensas, que é o período de transição planetária. Então, gente, para mim, esse é o caminho da transição planetária, esse é o caminho das coisas que estão acontecendo e esse é o caminho das nossas atitudes que a gente tem que desenvolver. E quanto mais rápido a gente desenvolver, mais a gente consegue passar por toda essa sublimação, essa transmutação, esse adquirir de conhecimentos e práticas e comportamentos que só vão melhorando a nossa vida, em vários campos da nossa vida, e que no fundo vai trazendo o quê? Mais realização pra gente, mais plenitude, mais paz e mais felicidade, né? Então, eu acho que esse é o caminho para a transição planetária. Já é o caminho natural da vida, que é o caminho para a gente eliminar esses bloqueios que estão no subconsciente da gente, que é o que a gente chama de ego, que é o que trava a gente, que para mim é o maior desafio que o ser humano tem, é a eliminação do ego, é a gente transmutar, a gente sublimar, a gente eliminar e se libertar desses bloqueios todos que fazem parte do nosso ego, que é o nosso campo emocional, que está no nosso campo emocional. Então, na vida, esse já é o maior desafio humano, para mim, né, do ser humano. Esse é o maior desafio humano, que é lidar com superar o ego, né, que é superar essas memórias subconscientes, né. Para mim, esse é o maior desafio humano, e na transição planetária isso vai se intensificando cada vez mais. Isso é o maior, e essa acho que é a maior chave para auxiliar a gente na transição planetária, a gente ir se libertando cada vez mais, e se curando cada vez mais, e se regenerando cada vez mais, se tornando cada vez mais pleno, feliz, realizado e em paz. Então, gente, para mim, este é o caminho da transição. E o caminho da libertação na transição planetária, nessa transição energética planetária, essa transição de fases energéticas. Então, gente, é isso, tá? Isso que eu queria falar para vocês. A gente está em outubro agora de 2024. Eu percebo cada vez as pessoas mais intensas, as pessoas cada vez mais bloqueadas, as pessoas cada vez mais frustradas. E eu quis criar esse vídeo porque eu acho que esse é o mecanismo, esta é a chave que vai auxiliar todo mundo a passar por essa transição de uma maneira cada vez mais produtiva e mais libertadora e que vai fortalecendo cada vez mais elas. Isso não é mágica, autoconhecimento não é mágica, autorreparação, autolapidação, esse autoajuste nos nossos próprios comportamentos, né? Essa reforma íntima que também é dita também, né? Esse trabalho todo interno da gente se tornar uma pessoa melhor a cada dia não é fácil, ele tem a sua profundidade enorme e ele também demanda do seu tempo, e cada um tem o seu tempo, cada pessoa é uma história, uma bagagem diferente, com uma programação diferente, com um propósito diferente. Então cada um vai passando pelas coisas que está programado de passar e não tem padrão, o que é padrão para um não é padrão para outro, não existe padrão, cada um tem uma história diferente. Então o importante não é a velocidade, o importante é a atitude de ir buscando se tornar uma pessoa melhor para si próprio, a cada dia, para si próprio e automaticamente para os outros a cada dia. Então isso vai fazendo com que a gente vai evoluindo a cada dia mais, a gente vai melhorando de pouquinho em pouquinho, né? Então não é importante a intensidade, a velocidade das coisas, mas sim o caminho, porque esse caminho demanda seu tempo, demanda seu autoconhecimento, demanda seu empenho, seu esforço para poder se superar
Então, nunca é a velocidade, e sim a atitude, o caminho, a direção. Isso que é importante. E cada um vai no seu tempo. Então, gente, eu acho que é isso, tá? Eu queria falar isso para vocês agora em outubro de 2024, com as energias ficando cada vez mais intensas, a gente percebendo cada vez mais picos de energia na Terra. E parece que a gente está para receber picos cada vez mais, um pico mais intenso ainda nesses próximos tempos agora aqui. Então, isso tudo está gerando muitas mudanças. E eu acho que esse vídeo de agora é um vídeo que ele serve eternamente para muitas coisas e para a transição planetária inteira, entre 2020 e 30, 30 e 35, durante todo o tempo, essa vai ser a chave. Mas, eu estou falando em outubro de 2024, eu acho que para agora, quem assistir esse vídeo, esse é um caminho que eu acho que pode auxiliar vocês cada vez mais no caminho de vocês, para que o quê? Para que vocês se tornem cada vez menos frustrados e convertam cada vez mais isso, para que isso auxilie no processo de vocês, para que traga cada vez mais cura para vocês, cada vez mais libertação para vocês, para que vocês se tornem cada vez mais plenos com vocês mesmos, em cada campo da vida de vocês, um pouquinho de cada vez, em cada área de uma vez da vida de vocês, para que se tornem cada vez mais felizes, para que se tornem cada vez mais plenos, realizados e depois cada vez mais em paz com vocês mesmos. Então, gente, eu acho que para hoje, para outubro de 2024, é isso que eu posso falar para vocês. Eu acho que essa é uma chave que é realmente muito importante, é uma chave de ouro para vocês, que vai auxiliar vocês cada vez mais no caminho. Não é de milagre, não é de uma hora para outra, mas é um caminho que gradualmente, degrau a degrau, aquela sementinha que você planta, que ela vai germinando e vai crescendo aos pouquinhos, e um dia ela vira uma árvore frondosa. O nosso trabalho interior, ele é aos poucos, é gradual, é dia a dia, sem cobrar perfeição, porque não existe a perfeição. Acho que a perfeição vai existir em níveis muito mais evoluídos que é o que a gente não está ainda, tá? Então não somos perfeitos, somos imperfeitos, no sentido de somos perfeitos como seres vivos, mas no sentido de não termos defeitos, não termos inseguranças, não termos bloqueios emocionais. Nesse sentido, nós não somos perfeitos, todos nós temos, é da natureza humana, temos pontos positivos e negativos, seguranças e inseguranças, coisas bem resolvidas e mal resolvidas, e bloqueios no campo bloqueios nas nossas memórias, desde a infância, desde a vida inteira. Então, não somos perfeitos nesse sentido. Somos perfeitos como seres humanos, mas imperfeitos no sentido de estarmos com o campo emocional só com memórias positivas, não temos nada de mal resolvido entre a gente é perfeito nesse sentido, não existe ninguém. Inclusive, não é da dinâmica estar perfeito. É o caminho durante a nossa jornada, a nossa vida e de várias vidas é que a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais, a gente vai se libertando cada vez mais desses bloqueios que a gente tem no nosso campo emocional, no nosso subconsciente, que forma o nosso ego e que bloqueiam e travam a gente. Então com o passar do tempo que a gente vai refinando cada vez mais tudo isso. Então, gente, é isso. É uma dica de ouro, é a chave de ouro para a transição planetária, para outubro de 2024 e para os próximos anos, para o passado, para o presente e para o futuro também, para todo o período de transição planetária e para a vida, tá? Então isso é a riqueza. Isso é a riqueza que leva todo mundo ao quê? Ao caminho da iluminação. Tem o Budinha ali, né? Não é Bundinha não, Budinha. Tem o Budinha ali. É o caminho da iluminação. É o caminho da iluminação. É o processo de você entender e compreender que vai te trazendo a iluminação. E o processo da prática, de você mudando na prática no dia a dia, vai te trazendo a ascensão, né? Primeiro você compreende, então o processo de iluminação, autoiluminação, primeiro é um processo interno, de autocompreensão, é interno. A autoiluminação, a iluminação de Buda, a autoiluminação, na minha visão, é um processo de compreensão e entendimento das coisas da vida. E o processo de autoconhecimento vai levando uma autoiluminação, uma autocompreensão. Agora, outra etapa é a modificação dos comportamentos, na atitude e tudo mais, que vai levando uma autoascensão. É a ascensão, é um aumento de frequência, é uma outra parte, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então, assim, são coisas diferentes, mas tudo leva a essa autoiluminação, a autoascensão, a autotransmutação e a elevação de frequência de energia, e que vai levando a gente cada vez mais num processo de aumentar a energia conjunto com a Terra, de terceira para quarta, para quinta dimensão, para outras dimensões mais acima e tudo mais. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Esse vídeo aqui é para dividir com vocês a minha visão, meus aprendizados sobre esse processo da transição planetária, o que eu acho que vai ajudar vocês, o que agora em outubro de 2024 eu vejo muitas pessoas, eu vejo como as pessoas estão, eu vejo o que está acontecendo com várias pessoas ao meu redor,
E é por isso que eu acho que esse é o caminho que eu acho, que é o que eu venho aplicando em mim, e superando cada vez mais com os meus pontos positivos, negativos, com as minhas qualidades, com meus defeitos, com as minhas coisas bem resolvidas e mal resolvidas. Eu no meu dia a dia venho cada vez mais buscando tá nesse processo todo para me superar também, para me tornar uma pessoa cada vez melhor, para mim mesmo e para os outros também. A cada dia que passa, eu me esforçando, eu caio, eu caio, eu levanto, eu consigo ou não consigo, e vou conseguindo cada vez mais. Mas esse é o caminho, né? É o caminho diário, é o processo diário desse auto-refinamento, né? É o diamante que ele é lapidado, 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 até que chega uma hora que ele lá está com todas as faces do diamante lá brilhantes e se torna um diamante brilhante, né? Então é a gente, né? Nós somos um diamante brilhante que nos tornamos cada vez mais brilhantes. Somos uma pedra bruta de diamante que vai sendo lapidada e vamos tornando cada vez mais um diamante brilhante, né? Então tá tudo certo, é assim. Somos um diamante brilhante. Todo mundo é e todo mundo vai se tornando cada vez mais aos poucos. Cada um na sua história, cada um na sua programação de vida, cada um no seu processo, no seu tempo. Então, gente, é isso. Queria dividir isso com vocês, porque eu achei que eu compartilhar isso com vocês podia auxiliar vocês nesse processo da transição planetária, a compreender mais as coisas, nesse período que a gente está com dias muito intensos, em outubro de 2024, né? E para receber dias mais intensos ainda. Então, eu espero que, eu acho que isso aqui pode ajudar vocês, espero que realmente possa te ajudar e contribuir para vocês de alguma maneira a que vocês se tornem, que a vida de vocês se torne cada vez melhor no dia a dia, que se torne cada vez uma vida cada vez mais compreensiva, uma vida com cada vez mais autoaceitação, com cada vez mais autocompreensão, com cada vez mais autoconsciência, com cada vez mais autoamor, com cada vez mais autorrealização, enfim, que a vida de vocês, que o que eu posso contribuir para vocês, leve para vocês um caminho para que a vida de vocês no dia a dia se torne cada vez melhor, mais feliz, mais sábia, mais amorosa, mais realizadora e mais plena e mais feliz. Beleza, gente? Então é isso aí. Então, gente, é isso. Vou terminando esse vídeo de hoje, então. Esse vídeo era uma coisa que eu estava pensando em passar para vocês esses tempos agora aqui, né? Que a gente está com um pico de energia muito grande, né? Acontecendo. Então, achei que ia ser importante dividir com vocês. Então é isso, gente. Então esse é o vídeo de hoje. É assim que eu vou encerrando esse vídeo de hoje. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira com vocês, com meus aprendizados, com a minha visão. Não sou dono da verdade, estou aprendendo também, igual a todos vocês, estou aprendendo. E aí o que eu acho que eu já aprendi, o que eu já estou com um nível bacana, já um nível básico, um intermediário, já um nível avançado de conhecimento, de maestria, eu já vou dividindo com vocês, né? Então, tudo que eu tiver que puder contribuir, a ideia é ajudar vocês, né? Contribuindo compartilhando com vocês meus aprendizados, né? Então, gente, é isso, né? Espero que ajude vocês de alguma maneira. É isso aí. Desejo para vocês, então, agora eu vou finalizando aqui o vídeo, né? Desejo para vocês tudo de melhor na vida, que esses dias para vocês se tornem cada vez melhores, que o processo de vocês vai se tornando cada vez mais amoroso de vocês com vocês mesmos, cada vez mais sábio, cada vez mais realizador, né? Que vocês fiquem cada vez mais felizes dia após dia, cada vez que a felicidade de vocês aumente cada vez mais gradualmente, a níveis cada vez mais altos. Beleza, gente? É isso aí. Então vou finalizando o vídeo de hoje. E aí só para finalizando aqui então, gente, eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, se vai assistir agora em outubro de 2024, que ano que vai assistir, se é ano de 25, 26, não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas de qualquer forma, é só para falar para vocês, eu tenho vários trabalhos que eu desenvolvo, tá? E aí, se alguém de vocês tiver interesse em meus trabalhos, eu tenho vários trabalhos diferentes que eu faço. Hoje em dia, 2024, ainda faço alguns atendimentos individuais. Eu tenho 5, 6 trabalhos relacionados ao autoconhecimento, espiritualidade, motivar. Autoconhecimento, espiritualidade, basicamente são meus trabalhos que eu tenho, né? Então eu tenho 5, 6 trabalhos diferentes, né? E aí, se alguém tiver interesse nos meus trabalhos que eu faço, dá uma olhadinha aqui embaixo, que vai estar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ó, vai ter a descrição, então vai ter os meus trabalhos aí, quem tiver interesse, tem alguns trabalhos, alguns atendimentos individuais que eu faço. Eu não sei se quando vocês estiverem assistindo esses vídeos, eu já vou estar dando meus cursos, que eu vou ter cursos também que eu vou dar, livros que eu vou escrever. Então, assim, basicamente eu vou ter atendimentos individuais, trabalhos em grupos, cursos, presenciais, pela internet, livros que eu vou escrever, enfim, eu vou ter muita coisa, eu não sei o que eu vou ter quando você estiver assistindo, eu vou estar oferecendo, né? Mas é isso, o que eu estiver oferecendo hoje em 2024 vai estar aqui no vídeo, aqui na descrição, dá uma olhadinha, quem tiver interesse nos meus trabalhos aí, são trabalhos bem legais, relacionados eu faço uma leitura de nome das pessoas, né? Que eu desenvolvi um método que eu leio o nome das pessoas através da frequência da vibração do som das pessoas.
a frequência da vibração do nome das pessoas. A pessoa tem um nome, tem uma vibração, aí através daquela vibração do nome da pessoa lá, eu consigo extrair informações da vida dela, como uma astrologia, uma numerologia faz, né, com uma pastral, essas coisas todas, né? Eu tenho esse trabalho, tenho um trabalho de orientação, esse trabalho que é o trabalho de leitura do nome, que eu chamo de numerologia, tenho um trabalho de orientação de vida, orientação em cura física, mentoria em felicidade, tenho um trabalho de orientação espiritual interdimensional, tenho vários trabalhos diferentes, aí vou ter curso também, enfim, né? Dá uma olhadinha, vai estar na descrição do vídeo aqui embaixo. Quem tiver interesse é só dar uma olhadinha. Estou lá à disposição. O que eu puder ajudar vocês com meus conhecimentos, né? Que puder compartilhar, ajudar na vida de vocês. Estou aqui para auxiliar vocês, para servir vocês com o que eu tenho de bom, de bem desenvolvido. Então é isso aí, gente. Beleza? Então, gente, valeu então. Vou finalizando o vídeo de hoje. Um abraço para todo mundo. Né? Valeu por tudo, as melhores e mais altas energias para todo mundo aí, para vocês todos. E aí vou terminando o vídeo com aquela frase que eu gosto sempre de falar, que é o quê? Que a vida é uma escola e a gente é tudo o quê? Aluno. Beleza? É isso aí, gente. Valeu para vocês, um abração aí para todos, até a próxima. Beleza? Valeu, gente. Fui!